Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 17 de outubro de 2020. Em instantes, iniciaremos mais um estudo da série Crenças Populares. Elas têm base bíblica? O primeiro estudo foi conduzido pelo Rony Tavares. O tema foi a natureza das escrituras, errância e inerrância. O segundo tema foi conduzido pelo professor doutor Felipe Martins e nós estudamos todo o tema aí relacionado à imortalidade da alma. No sábado passado, Felipe Reis esteve conosco tratando da vida após a morte. E hoje ele irá conduzir o estudo O Inferno como Tormento Sem Fim. Desde já nós agradecemos a todos que acessaram, que entraram na nossa sala virtual. E aqueles que irão assistir a gravação desse vídeo, nós lembramos que o contato, o e-mail, está na descrição do vídeo. Caso você queira receber materiais, se aprofundar nesses estudos, nós estamos à disposição para atendê-los. Muito bem. Desde já, então, as boas-vindas ao palestrante dessa tarde, irmão Felipe Reis, que fala diretamente de Portugal. Felipe Reis, que tem um canal no YouTube, o canal O Tempo Final, que nós recomendamos a todos que se inscrevam também no canal do irmão Felipe Reis. Irmão Felipe, a palavra está contigo, que Deus o abençoe. Antes, porém, como fazemos, vamos elevar a Deus uma oração. Peço que todos que estão aí, então, fechem os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um sábado e a oportunidade que temos aqui de, em boas condições, de estudarmos a Tua Palavra, de compreendermos, Senhor, qual é o Teu plano para nós. Nós sabemos que há muito engano, há muitas pessoas sofrendo porque não compreendem qual é a condição do homem na morte. Ó Deus, nós lhe rogamos que abençoe de modo especial o irmão Felipe Reis, que irá conduzir o estudo neste momento, e que todos aqueles, ó Pai, que estão tendo contato com esse conteúdo pela primeira vez, aqueles que irão assistir esse vídeo, que também sejam abençoados, que tenham o desejo de entender a Tua verdade, o Teu plano para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Olá para todos, desde a semana passada, ou olá pela primeira vez àqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar na semana passada. Olá, Rafael, de uma forma particular também. Obrigado por mais um convite para estar com os irmãos, a partilhar um pouco da Sagrada Escritura. E tenho a certeza que todos aqueles que assistem não levarão a mal se eu cumprimentar de uma forma especial o pastor Eliseu, que gostei de conhecer na semana anterior. Então, através do pastor Eliseu, envio um abraço para todos os irmãos da igreja. Muito bem, nós hoje temos aqui um assunto a propósito do inferno, do tormento eterno, que é uma ótima continuação do assunto que abordamos na semana passada. Semana passada falámos do estado do homem na morte, se existe vida depois da morte, e hoje iremos trabalhar durante alguns minutos com um assunto que não é menos controverso nos meios cristãos, e à semelhança do assunto da semana transata, a maioria do mundo cristão, infelizmente, não tem um entendimento correto ou totalmente correto a propósito deste assunto do tormento eterno. Como fizemos na semana anterior, ou como fiz na semana anterior, eu vou recorrer aqui a algumas notas que eu tenho para tentar que este livro, e sempre este livro e nunca outro qualquer, nos possa lançar aqui alguma luz, ou luz suficiente, para ficarmos com um entendimento esclarecido, cabal,
e para além de dúvida, que é aquilo que se pretende. Assim, eu gostaria de evocar, em primeiro lugar, o famoso sermão profético que Jesus fez nos capítulos 24 e 25 de Mateus, também é mencionado em Marcos 13 e depois em Lucas 21, em que são enunciadas, nomeadamente em Mateus 24 e 25, 5 parábolas, quase que de forma consecutiva. E, na última dessas parábolas, que seria a parábola do grande julgamento, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus diz o seguinte no versículo 41 do capítulo 25 de Mateus. Palavras do próprio Jesus diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E eu aqui vou dar uma ênfase especial na expressão para o fogo eterno. O próprio Jesus destina algumas pessoas, no caso, os que estiverem à sua esquerda, e não vamos estar aqui com a parábola toda agora, mas destina essas pessoas para o fogo eterno. Mais à frente, no versículo 46, esta ideia é confirmada nas seguintes palavras. Mateus 25, 46 diz assim: E estes irão para o tormento ou castigo, noutras versões, eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Ou seja, aparentemente, estes versículos dão a entender que existe um tormento e um castigo eterno, ou seja, que dura e que se manifesta para sempre. A única forma de confirmarmos ou esclarecermos esta ideia é, sem dúvida nenhuma, deixar que a Bíblia se interprete a si mesma. Então vamos procurar na Bíblia o que será este fogo eterno, o que será eterno, para entendermos corretamente a ideia de fogo eterno e de um inferno, que é essencialmente o conceito que estamos a tratar aqui. Vamos ver outros textos da Bíblia. Novamente, em Mateus, no capítulo 18 e no versículo 8, portanto, Mateus 18, 8, diz assim: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é para ti entrar na vida, isto é, na vida eterna, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E parece que temos aqui uma repetição da ideia dos textos que nós lemos anteriormente. Mas vamos ver um outro texto da Sagrada Escritura que menciona exatamente esta questão do fogo eterno. E nós vamos encontrá-lo quase lá no fim da Bíblia, no penúltimo livro das Escrituras, mesmo antes do Apocalipse, Judas, no versículo 7, capítulo 1, que é o único capítulo desse livro, no versículo 7 diz assim: Assim, ou da mesma forma, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Bom, este texto aqui já fala de um outro acontecimento que não aquele mencionado por Jesus na parábola que nós mencionamos, e diz que haverá uma pena sofrida, uma consequência, uma sentença sobre Sodoma e Gomorra e outras cidades circunvizinhas, e essa pena é justamente o fogo eterno. E aqui nós podemos, por uma questão lógica, colocar imediatamente uma questão. Este fogo eterno sobre Sodoma e Gomorra aconteceu lá atrás, no tempo de Abraão, no tempo de Ló, portanto, bastantes séculos antes do surgimento de Cristo aqui na Terra e ainda mais séculos atrás de nós. Provavelmente uns 36, 37 séculos atrás de nós no tempo. Ora, se este texto quer dizer que as cidades de Sodoma e Gomorra, porque sofrem a pena do fogo eterno, vão arder para sempre, a conclusão lógica
é que devem estar a arder ainda hoje. Porque se estão a arder para sempre, começaram a arder naquele dia ou naquela noite em que Ló, sua mulher e suas filhas foram literalmente arrancados da cidade pelos anjos, e se o fogo é eterno na sua duração, tem que estar a arder no dia de hoje. Ora, qualquer um de nós sabe, qualquer pessoa que vive hoje no mundo sabe, que não existe Sodoma e Gomorra a arder ainda hoje. A não ser que as cidades tenham sido levadas para fora deste planeta, coisa que também não aconteceu, porque não temos informação nenhuma. Então, em nenhum lugar deste planeta, nós temos as cidades de Sodoma e Gomorra a arderem ainda hoje. Isso quer dizer, é uma forte indicação, e eu diria mesmo que podemos concluir, que este fogo eterno não pode estar a referir-se à duração do acontecimento. Porque se estivesse a referir-se à duração do acontecimento, ainda hoje, teríamos que estar lá a testemunhar as cidades arderem eternamente. Será que nós podemos encontrar outros textos que resolvam este aparente dilema? Vamos lá ver. No versículo 23 a 25 do capítulo 19 de Gênesis, quando fala justamente sobre este episódio, Gênesis 19, a partir do versículo 23, diz assim: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ou seja, Ló e a sua mulher e as suas filhas saíram durante a noite da cidade e foram para outra cidade chamada Zoar. A meio do caminho, logo a seguir à saída, a sua esposa pereceu, ficou transformada numa estátua de sal, mas Ló e as suas filhas conseguiram alcançar ao amanhecer a cidade de Zoar. E diz assim o texto bíblico: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Portanto, Abraão teve uma entrevista, teve uma conversa com o Senhor depois de receber o Senhor e os dois anjos que seguiram para Sodoma, e Abraão foi lá a esse lugar. E o que é que ele fez ali? Ora, vejam bem. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E o que é que ele viu? Diz assim a Bíblia. E viu, ou seja, olhou, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. O que é que Abraão viu? Vejam bem, fogo e enxofre desceu, caiu sobre Sodoma e Gomorra. Fumo esse que a Bíblia diz que é um fogo eterno, porque foi a pena que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Mas quando Abraão chegou lá, o que é que ele viu? Ele viu fumo a sair da terra, não viu fogo nenhum. Ele não viu nenhuma cidade a arder, nem Sodoma, nem Gomorra, nem nenhuma cidade circunvizinha. Vamos continuar. Segunda de Pedro, agora já no tempo do Novo Testamento, capítulo 2 e versículo 6 diz assim: E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e colocando-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então vejam bem, caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra. Quando Adão, no dia seguinte ou depois, viu, havia apenas fumo que saía da cidade. E Pedro, séculos depois, vai referir que já no tempo dele, toda a gente sabia que aquelas cidades estavam reduzidas a cinza. Portanto, não pode haver em Sodoma e Gomorra um fogo de duração eterna. Em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 6, nós lemos assim: Porque maior é a maldade da filha do meu povo. Portanto, o Senhor está a criticar Jerusalém, ou o seu povo, e está a dizer que a sua cidade é pior do que o pecado de Sodoma. E agora vejam o que é que o Senhor diz que aconteceu em Sodoma. A qual se subverteu como num momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Portanto, pela intervenção divina, a cidade subverteu-se como num momento. Não ficou a arder para sempre. Não ficou a arder pelos séculos e séculos. Portanto, juntando tudo isto, juntando estas aparentes contradições que falam da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e das outras circunvizinhas sob a pena do fogo eterno,
nós podemos concluir de forma clara que o fogo eterno que destruiu essas cidades, destruiu-as como num momento. Portanto, não foi algo que perdurou no tempo, mas foi um acontecimento. Foi um evento que começou, teve lugar e terminou. E a consequência foi que essas cidades foram reduzidas a cinza. Ou seja, esta expressão fogo eterno, que é usada por Cristo para descrever o destino daqueles que serão finalmente perdidos e destruídos para sempre, é a mesma expressão aplicada a Sodoma e Gomorra, que foi destruída rapidamente, como num momento, e foi destruída totalmente, porque ficou reduzida a cinza. E como todos sabemos, a cinza não arde, não há combustão na cinza. Pelo contrário, se existe cinza, quer dizer que já ardeu, quer dizer que a combustão já se deu, quer dizer que já terminou o fogo. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, não havendo nenhum fogo ativo hoje nas cidades de Sodoma e Gomorra, a expressão fogo eterno não pode referir-se à duração, mas sim às consequências, mas sim ao resultado. Ao contrário do que aconteceu com outras cidades que foram igualmente destruídas pelo fogo, por exemplo, Jerusalém. Jerusalém foi destruída 2 vezes, no século VI a.C. e depois no ano 70, já depois da passagem de Jesus aqui por este mundo. Neste caso, ou nestes 2 casos, a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Ela existe ainda hoje. Vamos lá e ela está lá. Foi reconstruída. As consequências do fogo sobre a cidade de Jerusalém não foram consequências eternas, para sempre. Porquê? Justamente porque vamos lá e a cidade foi reconstruída. Não podemos dizer isso de Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. E podemos ter a certeza disso? Claro que podemos. Qualquer um dos irmãos ou dos amigos que nos assiste pode viajar até à nação de Israel, pode visitar o lugar onde está o Mar Morto, e é curioso que o lugar e o mar tenha mesmo este nome, o Mar Morto. Porquê? Porque não existe ali nenhuma vida e não existe ali nenhum vestígio de vida, nem vegetal, nem animal, nada. Apenas as pessoas que passam por lá para visitar o local. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a palavra eterno junto do fogo representa ou significa as consequências desse fogo, o resultado desse fogo e nunca a duração desse fogo. Isto quer dizer que, voltando àquelas frases que Jesus destinou aos perdidos no sermão, no contexto do Sermão da Montanha, em Mateus 24, quando ele fala de fogo eterno, ou de tormento eterno, ou de castigo eterno destinado aos ímpios, nos versículos 41 e 46 do capítulo 25, esse fogo destruirá os ímpios da mesma forma como Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas. Vai começar, vai acontecer e vai acabar essa destruição. E depois de serem destruídos, não mais vão existir, não mais sombra nem vestígio deles irá aparecer. De uma forma rápida, de uma forma total e de uma forma completa. E de forma a que haja uma consequência eterna, esse fogo destruirá os ímpios para todo o sempre. Portanto, da mesma forma que não existe uma cidade de Sodoma e uma cidade de Gomorra e as outras vizinhas a arderem para sempre, a serem destruídos constantemente, não vai haver ímpios e perdidos a serem consumidos eternamente, eras e eras sem fim. Vamos tentar fundamentar isto mesmo pela Sagrada Escritura. No livro de Salmos, capítulo 37, e nos versículos 9 e 10, Salmos 37, 9 e 10, nós lemos assim: porque os malfeitores, portanto os perdidos, serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E depois diz assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Eu vou repetir esta frase. Já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Portanto, se os ímpios ficassem a arder para todo o sempre,
eles seriam encontrados. Haveria um lugar onde eles estariam a arder e seriam ali encontrados e procurados. Mas a Bíblia diz que o lugar do ímpio será procurado e não será encontrado. Porquê? Porque eles serão exterminados. Mas, o mesmo capítulo, no versículo 20 diz: os ímpios perecerão. Perecer é morrer. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Depois diz assim no fim deste versículo: desaparecerão e em fumo se desfarão. Ou seja, quando Abraão foi ver as cidades da Campina, o que é que ele viu? Apenas o fumo, que é os últimos vestígios que ficam, o fumo e as cinzas, de uma destruição completa. Exatamente o que vai acontecer aos ímpios. Desaparecerão, não mais existirão. Também no mesmo capítulo, versículo 38, diz assim: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Serão a uma destruídos, não ficarão para sempre. Rapidamente acontecerá esta destruição, como rapidamente aconteceu a destruição das cidades da planície. Se ainda não estiver claro, Malaquias no capítulo 4, versículos 1 e 3 diz assim: porque eis que vem aquele dia ardendo como forno. Vou ver aqui referência a fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, ou seja, os ímpios, os perdidos, serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará. A minha pergunta é: a palha é consumida rapidamente ou demora muito tempo? A palha é consumida rapidamente. A palha não demora muito tempo a ser consumida. E depois diz assim o Senhor dos Exércitos: de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Portanto, não ficará o fundamento, não ficará nada. E depois diz assim: e pisareis os ímpios, porque eles se farão cinza. A cinza aparece após haver uma destruição completa. E debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu farei, diz o Senhor dos Exércitos. E, portanto, estamos a falar de uma aniquilação total, rápida, e que não vai durar muito tempo, muito menos vai acontecer durante eras e eras infindáveis. Ou seja, repetindo, a destruição dos ímpios será idêntica à destruição das cidades da planície. Porquê? Porque aquelas cidades foram como um exemplo, também lemos isso, para aquilo que haveria de acontecer com a destruição dos ímpios de todas as épocas, que será rápida, como nós vimos, e será total. Portanto, esta ideia de um inferno a arder eternamente, ela está parcialmente certa, mas não está totalmente certa. Ou seja, vai existir um inferno a arder? A resposta da Bíblia é sim, vai existir um inferno a arder. Sendo que o inferno é a palavra que nós habitualmente usamos para explicar esta destruição de ímpios, quando finalmente o Senhor fizer o seu último ajuste de contas, último e definitivo, ajuste de contas com o mundo terrível no qual nós vivemos. Mas qual é a parte que não está correta? É dizer que este inferno é eterno. Porquê? Porque este inferno não é um lugar. Este inferno não é um sítio. Este inferno é apenas e só um acontecimento. É apenas e só um evento que irá começar, irá desenrolar-se rapidamente, como vimos. Eu não sei dizer se durante horas, se durante minutos ou se durante dias, mas sei que será um acontecimento rápido e que depois será concluído. Portanto, o inferno não é um lugar que existe algures nas profundezas da terra ou em qualquer outro sítio, não é um lugar que existirá para sempre, não é algo que será eterno, também não é algo que será duradouro, mas é um acontecimento que será justamente rápido no seu desenrolar. Ainda mais podemos dizer o seguinte, mas para acontecer tem que haver um lugar onde ele aconteça. Claro que sim. E esse lugar é aqui justamente a Terra.
E então, será que podemos apontar um lugar específico? Bom, não é o assunto de detalhe para hoje, mas sabemos que 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, o Senhor fará baixar a Santa Cidade, livro de Apocalipse, e essa Santa Cidade pousará sobre o Monte das Oliveiras, naquilo que é hoje o país de Israel, numa altura em que todo o mundo estará destruído, porque ele está no mesmo ponto em que ficou quando Jesus, na sua segunda vinda, apareceu para levar os salvos para o céu. Ora, nesse momento, além da santa cidade que pousa, em que ela é pura, imaculada, sem pecado, com os salvos lá dentro, o mundo inteiro estará cheio dos ímpios que ressuscitarão para receber a final punição das suas ações. Então o mundo todo, exceto essa cidade, estará envolto num caos com os perdidos de todas as épocas, e mundo esse que precisará ser restaurado e recriado para que o Senhor possa oferecer à humanidade resgatada um mundo idêntico, ou ainda melhor, àquele que havia no tempo de Adão e Eva. Ora, como é que o Senhor vai fazer isso? Justamente começando, esse evento começa com o fogo e enxofre que desce dos céus para consumir pecado e pecadores rapidamente e para todo o sempre. E isto é que é o inferno que a Bíblia explica, que a Bíblia defende que de facto existe. Quando terminar esse inferno, vai ser rápido, como já vimos, o Senhor então, com o mundo inteiro reduzido a cinzas, pecado e pecadores, todas as estruturas da terra, todas as construções dos homens, tudo aquilo que existia reduzido a cinzas, o Senhor vai fazer aquilo que fez em Gênesis 1, falar e tudo ser recriado. E então aí existirá inferno? Não. Então aí existirá um fogo que vai estar a consumir pecado e pecadores? Não. Já estarão todos reduzidos a cinzas, não mais existirão conforme aquilo que nós lemos. Mas então fazemos ainda uma última pergunta para completar este raciocínio e, porventura, acrescentar algo que será desconhecido da maioria. Ficou claro, até agora, pelas Escrituras, que não existe um fogo que consumirá eternamente os perdidos, mas existe sim um fogo que os consumirá rapidamente e que depois terminará. Não haverá esse inferno para todo o sempre. Aliás, e fazendo aqui um parênteses muito rápido, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar por um momento que existiria um inferno a arder eternamente, em que estariam lá os perdidos de todas as eras, a arder para todo o sempre e a queimarem para todo o sempre. Vamos imaginar por um momento. Isso não acontece, a Bíblia não defende isso, mas vamos imaginar por um momento. Então agora eu faço a seguinte pergunta. Por outro lado, os salvos viverão eternamente na santa cidade, na terra recriada com o Senhor. Não haverá mais choro, mais lágrima, nem dor, como diz em Apocalipse 21. Mas eles saberiam que algures, num lado qualquer, haveria um fogo eterno em que os seus familiares e os seus amigos, que não eram parte dos salvos, que se perderam, estariam lá a arder e a sofrer para todo o sempre. Seriam felizes assim? Seria um mundo de paz sem lágrimas e sem dor assim? Seria Deus justo permitindo que isso acontecesse para todo sempre? Claro que não. Claro que ninguém viveria feliz numa circunstância dessas. Nem o próprio Deus poderia permitir uma coisa dessas. E não permite. E isso não vai acontecer. Porquê? Porque não há fogo eterno a arder para sempre. Acabará. Finito. De uma vez por todas. Agora, concluindo aqui o raciocínio, nós em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 29, nós lemos: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, diz aqui que é o próprio Deus que é um fogo consumidor. Mas não era apenas Paulo que disse isto em Hebreus, porque ele foi buscar esta ideia ao Antigo Testamento, aos escritos de Moisés, em Deuteronômio 4, 24, onde diz exatamente a mesma coisa. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso.
Por que razão Deus é considerado na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como um fogo consumidor, como um fogo que consome? Esta pergunta nós podemos começar a respondê-la em Êxodo 24, a partir do versículo 15, que diz assim. Êxodo 24, a partir do 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Isto não importa agora o episódio que se tratava. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. O Senhor chamou a Moisés. E o que é que parecia? Agora vejam bem. Diz assim o texto. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Quando Moisés veio chamar o Senhor para falar com ele, aos olhos dos filhos de Israel, olhavam para o monte, o que é que eles viam? A glória do Senhor era como um fogo consumidor. Ora, é com este fogo eterno, este fogo consumidor que descreve o próprio Deus, que os justos vão morar para toda sempre e não os ímpios. Ou seja, quem vai estar para todo sempre com o fogo consumidor que descreve Deus são os salvos e não os ímpios. Querem ver? Isaías, no capítulo 33, versículos 14 e 15. Isaías 33, 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem de entre nós habitará com o fogo consumidor? Pergunta. Outra pergunta. Quem de entre nós habitará com as labaredas eternas? Então alguém habitará com um fogo consumidor e com um fogo eterno. Quem será? E responde o seguimento do texto. Aquele que anda em justiça e que fala com retidão, o que atira para longe de si o ganho de opressões e o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Ou seja, os justos. Os justos finalmente habitarão com as labaredas eternas, com o fogo eterno e com o fogo consumidor. Mas é um fogo consumidor que para eles é mantenedor e não é destruidor. Querem ver 2 exemplos? Vou dá-los. Em Daniel 3, 3 justos são atirados para dentro de uma fornalha que os iria consumir. Mas um fogo consumidor, mas uma labareda eterna, superior ao fogo de Nabucodonosor, apareceu lá para os manter vivos. Elias, quando ascendeu aos céus, ascendeu num carro de fogo. E esse carro de fogo levou-o até aos céus. Mas esse fogo não o destruiu. Pelo contrário, manteve-o com vida até ao dia de hoje, tanto quanto sabemos. Ou seja, a doutrina do tormento eterno, do fogo eterno e do inferno interno é uma contrafação satânica à verdade bíblica. A verdade bíblica diz que os justos habitarão no fogo eterno, um fogo que os mantém para todo sempre. Mas Satanás torceu a história, virou-a ao contrário e diz que, na verdade, os ímpios irão perecer num fogo eterno para todo o sempre. Portanto, a Bíblia é muito clara. Denuncia o erro, mostra a verdade e explica claramente quem está por detrás das teorias falsas que nós conhecemos hoje. Infelizmente, como eu disse no início, a teoria popular, usando um termo desta série que estamos a fazer, a teoria popular diz que haverá um fogo eterno, haverá um inferno interno, em que os ímpios, em que aqueles que não se salvarem, ali queimarão para todo sempre e sempre. A Bíblia ensina que isso é uma mentira, que isso é uma falsidade e que, na verdade, quem estará com o fogo consumidor, que é mantenedor, serão justamente os justos, aqueles que o Senhor salvará quando vier na sua segunda vinda. Assim, aquilo que eu desejo para cada um é que tenha um forte desejo de habitar com o fogo eterno, com as labaredas eternas, com aquele fogo consumidor que nos mantém vivos por toda a eternidade. Porque esse fogo representa o próprio
Deus, que é aí que nós queremos estar. E essa é a grande recompensa que o Senhor tem para todos os salvos. Não precisamos ter medo de arder para todo sempre, em primeiro lugar, porque isso não existe, porque isso é uma falsidade. Mas, mais importante do que isso, porque o Senhor nos convida a aceitarmos como seu Salvador, a estarmos prontos para a sua segunda vinda, a estarmos prontos para ser levados para a nova terra que o Senhor vai recriar e para aí sim habitarmos com um fogo mantenedor, com um fogo eterno, que é a presença do próprio Deus. E esta é hoje a minha oração para mim, para cada um de vós e para todos aqueles que vão assistir a este programa. Que sejam abençoados pela explicação da Bíblia e que fiquem seguros que esse mesmo fogo eterno nos dá o poder e a capacidade para nos prepararmos para habitarmos assim com Ele e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Felipe. Excelente exposição, que Deus seja louvado por ela. Bem, tivemos uma colocação ali no chat, muito mais uma colocação do que uma pergunta, que diz respeito ao inferno como sepultura, né? A Bíblia, às vezes, se refere ao lugar dos mortos, né? Como o inferno ali, enfim, as traduções, às vezes, trazem como inferno, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento o termo do hebraico é Sheol, que significa realmente cova, sepultura, nada além disso, né? No Novo Testamento temos o termo Guena, que se refere justamente ao lago de fogo e enxofre que o Felipe muito bem aí colocou, né? Esse é o inferno que aparece no livro do Apocalipse, né? E é um lugar de destruição que vai durar ali um curto período de tempo, onde os ímpios serão para sempre destruídos, né? Mas, Felipe, eu gostaria que comentasses aí brevemente uma parábola que é utilizada por muitos para sustentar essa crença popular no tormento eterno. Essa parábola é do rico e do Lázaro, né? Uma famosa parábola de Jesus, né? Está no livro de Lucas, Lucas 16, os versos 19 até o 31. Creio que não há necessidade de lermos todo o texto aí, mas se o Felipe quiser destacar uma ou outra parte aí dessa parábola e fazer um comentário, porque realmente muitas pessoas têm dúvidas, né, acerca aí dessa parábola. Olha, nós podemos comentar apenas e só por uma questão de lógica, sem ter necessidade de explorar aqui esse episódio, não é? É evidente que esse episódio tem de constituir uma parábola. Porquê? Se nós juntarmos o tema de hoje com o tema da semana passada, em que falámos do estado dos mortos, se esta é uma história real, todo o resto da Bíblia que fala sobre os estados mortos, então é mentira. Portanto, nem sequer precisamos de uma explicação teológica sobre esta história em particular, literal, que aconteceu mesmo, que tem alguém no céu e alguém no inferno e um clama para o outro. Então, nesse caso, o que a Bíblia diz sobre o estado dos mortos não pode ser verdade. Da mesma forma, se esta história é uma história literal e não uma parábola, o que nós mostramos hoje, que a Bíblia ensina sobre o tormento eterno, também não é verdade, também é uma mentira. Então, como é que nós podemos juntar as duas coisas e validar este episódio que aqui está? É uma parábola que o Senhor contou. É uma história que o Senhor contou. Da mesma forma em que nós temos as profecias em que são apresentados símbolos que não correspondem a coisas que existem na realidade, como, por exemplo, vamos a Daniel e temos lá animais que não existem, temos alguns que existem, mas temos outros que não existem. Ora, nós sabemos que aquilo não pode ser uma história literal. Tem que ser uma parábola, tem que ser um relato profético. Aqui, neste caso em particular, tem que ser uma parábola. Não há outra possibilidade.
Porque se houver outra possibilidade, porque se for uma história literal, então todo o que este livro fala sobre o estado dos mortos, sobre o aniquilacionismo, sobre aquilo que diz respeito ao inferno que nós falamos hoje, não pode estar correto. Então, tudo isso terá que ser lançado no caixote de lixo e a Bíblia será um livro falso. Coisa que não pode ser. Coisa que nós não aceitamos. Então, como é que entendemos este texto? É uma parábola, justamente, que o Senhor explicou, é uma parábola que o Senhor explicou para nos ensinar que não devemos e não podemos esperar até que seja tarde demais para tomar as decisões que temos que tomar hoje. Como, por exemplo, aceitar a verdade sobre a imortalidade da alma e o inferno que nós falámos hoje e a semana passada. Porque se nós esperarmos para depois da morte para tomar alguma decisão, não há decisão nenhuma, porque já tudo pereceu, porque já tudo acabou. Muito bem, Felipe. E precisamos lembrar também que, às vezes, há traduções que não são das melhores, né? Ou há traduções difíceis, que às vezes as pessoas se baseiam nisso para constituir uma doutrina, né? Agora me vem à mente também um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 6. Primeira de Pedro, capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: pois, para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, viviam no espírito segundo Deus. Eu vou deixar para você, para o pastor Eliseu comentarem esse texto também, mas eu só adianto o seguinte: essa primeira leitura que eu fiz está aqui na tradução João Ferreira de Almeida, né? Agora, vejam como muda na tradução da King James. King James diz o seguinte: para que fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus no Espírito. Pastor Eliseu, Felipe, podem fazer um comentário sobre esse texto? Vai na mesma linha do que o Felipe acabou de responder sobre a parábola, né? Se esse texto for entendido isoladamente, como uma pregação do evangelho aos mortos, tudo aquilo que nós vimos, todos os outros textos, eles precisam ser descartados, né? Mas, para além disso, existe algum outro comentário aí a ser feito? Efésios 2, ok? Boa tarde a todos, né? No lugar, professor Felipe Reis, claríssimo aí, inapelável, né? Incontestável, quer dizer, melhor termo, né? Mas em Efésios 2, capítulo 1, Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual é a condição do ser humano antes de conhecer a Cristo? Antes de conhecer a verdade? Qual é a condição do ser humano? Ele está como? Espiritualmente falando. Qual é a condição do ser humano? Está morto. Precisa ser vivificado. Exatamente. Então, o evangelho foi pregado para exatamente nessa condição em que todos nós espiritualmente somos encontrados, né? Nesta condição que todos nós somos encontrados, né? Mortos para a vida espiritual, mortos para Cristo, né? Mortos para aquilo que Deus espera de nós e quer conceder, né? A toda a humanidade, né? Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, né? E vida em abundância. Ele não está falando só em termos de um período, né? Uma prolongação da vida apenas, né? Ele está falando da vida no sentido pleno, né? Por quê? Porque nós fomos encontrados e somos encontrados, né? Então, o evangelho foi pregado e é pregado sempre, né? Exatamente a quem? A mortos. É o evangelho que nos traz a vida. É aquela visão dos ossos secos, né? Espiritualmente, ó, Israel ali, e está bem claro
o texto do profeta Ezequiel ali, né? Ezequiel 37, fala a memória, né? Então, está bem claro ali o quê? Aquela referência ali era a nação. Enquanto eles estivessem ali, né? Também como nação, tudo continuando e tudo, mas estavam mortos. O Apocalipse diz assim, olha, você tem nome de que está vivo, mas está como? Hein? Das cartas lá. Está morto. Está morto. Nós podemos, né, mesmo estar, não passam de cadáveres ambulantes, né? O profeta é usado ali por Deus, né? E vai e profetiza esses ossos, né? E por sinal, eu sempre gosto de pregar sobre esse texto, né, professor Felipe? Então, diz que estavam sequíssimos, né? No português, o superlativo sintético, né, diz respeito a absoluto. É o caso aí do fogo, né? Sequíssimos. Não havia o menor indício de que algum dia houve vida ali. Não houve, né? Não havia o menor sinal, né, que houve vida ali, né? Então, quem que insufla a vida? O mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito, né, que nos trouxe vida, né, lá, né? É o mesmo Espírito que vai provocar, vai causar esta ressurreição, né? Ok? Muito bem, pastor Felipe, muito obrigado. Bem, como não temos mais nenhuma questão, né? Nós vamos então encerrando o nosso estudo. Me permite, professor? Claro, claro. Só citar achei claríssimo demais. Eu fui, assim, uma das minhas formações, professor Felipe, uma das minhas formações foi mecânica, né? Técnico mecânica, né? E tudo, né? Mecânica industrial, fiz mecânica quando criança ainda também, mecânica, né? Senai e tudo, né? Aqui. E o que acontece? A gente via lá muito, trabalhávamos muito na questão de metalurgia, né? E eu gosto de pegar esse exemplo de lá, para mostrar a questão de duração, né? Como você falou, deixou bem claro, aniquilação total, né? Tudo, né? Para nós termos fogo, nós temos que ter dois elementos: combustível e comburente. Para repetir, para termos fogo, nós temos que ter duas coisas: o combustível e o comburente. O combustível é aquilo que alimenta o fogo, aquilo que é queimado, né? Ok? O comburente é o oxigênio, né? Que é necessário, né? Para nós termos, né? Então, o processo, eu trabalhei muito com solda, né? Solda elétrica, aquela solda, né? Oxiacetilênica, né? Que é o oxigênio e o acetileno, né? Então, sempre tem que ter os dois, né? Para provocar o fogo, né? Então, enquanto tem a matéria, você falou, né, bem claro, né, vai ser uma aniquilação total. Né? Mas enquanto tiver, vai queimar enquanto tiver, né? Enquanto tiver matéria. Né? Então, mas que vai ser curto, né? Vai ser rápido, nós sabemos, até porque, como você deixou bem claro, iria contra o caráter de Deus. Né? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Epa! E outra coisa, é um texto que eu acho mais lindo do Evangelho, professor Felipe, é aquele que você leu ali, o fogo eterno, eterno seus efeitos, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o fogo eterno para nenhum ser humano. Olha que pregação maravilhosa, né, do Evangelho. Jesus preparou, o Deus preparou ali o fogo eterno para quem? Para o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos, não foi preparado para ser humano. Agora, o professor aí perguntaria, mas professor Felipe, pastor Lira, professor Rafael, mas por que então? Se Deus não preparou, aí que está, né? Porque o ser humano, aqueles que estiverem tão identificados, presos ao pecado, né? Que Deus vem para destruir o pecado, como falar em Naum, né? O profeta Naum, né? Não deixará raiz nem ramo, né? A raiz do pecado é quem? Satanás, né? O originador, né? E os ramos, né? Aqueles que se apegarem a ele, né? Não deixará raiz nem ramo, né? Aniquilação total, né? Verdade? Exatamente. Nosso Deus é maravilhoso, né? O Deus que é amor jamais aceitaria que alguém sofresse para todo sempre. Sem falar na Exatamente. justiça intrínseca desse raciocínio. Isso. Porque como que uma pessoa que pecou
70 anos, 80 anos, 100 anos. Vai pagar durante toda a eternidade por 100 anos de pecado, 70 anos de pecado, 50 anos de pecado. É algo intrinsecamente injusto, né? E absurdo, né? E enquanto o pastor estava comentando isso, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti sobre Alá, sobre o Deus que os muçulmanos adoram, que é o contrário do que muitos imaginam, não é o mesmo Deus dos cristãos. A começar porque ele não tem filhos. Ele não tem filhos. E lá existe, sim, claramente essa noção de um tormento eterno, e que o que Alá faz todos os dias é dar uma nova pele para aqueles que estão sendo torturados, para que eles enfrentem um novo dia de torturas, né? De fogo sem fim. E a única forma no Islã realmente de se livrar desse tormento eterno é matar-se pelo Islã. Veja que coisa, né? É ser um Exatamente. homem, ser um terrorista, né? É a única forma clara, assim, explícita no Islã Exatamente. de se livrar disso, né? E Então, veja a diferença, professor. Vê a diferença, se me permite ainda, que eu esqueci um detalhezinho, né? Essa destruição final, né? Essa aniquilação, professor Felipe, né? É algo tão assim estranho a Deus, ao caráter de Deus, que diz o seguinte: o profeta fala que é o ato estranho de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O ato estranho de Deus. Exatamente. Olha, eu acrescento apenas aqui um detalhe, porque acho que já está perfeitamente claro. A Bíblia a Bíblia começa em Gênesis 1 e 2 com a criação. E depois relata toda a história triste deste mundo. E ela vai terminar em Apocalipse 21 e 22 com a recriação, quando tudo volta ao início. Mesmo no final do capítulo 20, tem esta expressão assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ora, nós já vimos que o lago de fogo vai consumir de uma vez por todas e definitivamente. E o que é utilizado aqui é que a morte e o inferno são lançados nesse lago de fogo. Ou seja, nunca mais vão existir. A partir daquele dia não há morte, não há inferno, não há mais nada. Termina tudo. E porque Deus é justo. Aliás, é algo... Eu estava a ouvir agora o pastor Lira a falar. É verdade que Deus é o ato estranho de Deus, destruir pecado e pecadores. Mas a sua justiça e o seu amor obrigam-no, entre aspas, a fazer isso. Porque Deus não seria justiça e não seria amor se permitisse que o pecado e os pecadores vivessem para todo sempre. Ora, se existisse um inferno com os ímpios a arder para todo sempre, Satanás tinha razão e Deus não conseguia ser justiça e ser amor. Exatamente. Agora, como Satanás está errado e Deus consegue ser justiça e ser amor porque é, e esses são atributos permanentes e eternos do seu caráter, e ele destruirá de uma vez por todas pecado e pecadores que não mais existirão. Exatamente. Interessante, um detalhezinho, né? Eu preguei esses dias sobre Apocalipse 4. Eu gosto muito de pregar sobre Apocalipse 4, o trono de Deus. O que rodeia, circunda o trono de Deus? O arco-íris, que é um símbolo hoje pervertido, né? Deturpado, né? Mas o arco-íris significa o quê? A mescla de justiça com misericórdia, né? Deus é justiça com amor, né? Deus é amor, mas ele é justiça. E o único governo, o governo perfeito, como diz Daniel lá em capítulo 2, né? Que subsistirá para sempre. Por quê? Porque é o único governo que consegue mesclar justiça com misericórdia. Todos os governos humanos vão para um extremo ou para o outro. É por isso que eles descampam a anarquia, né? Que é a ausência da lei, né? Então, né? Ali, anarquia, bagunça, né? Ou eles descampam para o outro lado, para a direita, se eles como queiram, né? Então, que é as ditaduras, né? O totalitarismo, né? Então, por quê? Porque eles não conseguem. Né? Nenhum governo humano jamais conseguiu e nenhum governo humano jamais conseguirá, né? Fazer essa combinação perfeita entre justiça e misericórdia, né? O governo de Deus é o único, né? Deixou claro, né? Consegue fazer isso, né?
Muito bem. Complementando, então, esse texto do Apocalipse, 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Né? Então, terminamos o estudo de hoje com essa promessa maravilhosa, né? Essa esperança. Né? Todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, podem ter certeza de que a morte será destruída, o mal para todo sempre. Você que se angustiou, né? Que tem se angustiado com a alma de um ente querido, que você acredita que está no purgatório, no inferno, sofrendo, saiba que isso não existe. Né? E que temos essa esperança maravilhosa de que muito em breve todo o mal será exterminado da face da terra e poderemos viver com Deus para todo sempre. Muito bem. Pastor Eliseu, poderia fazer então a oração para encerrarmos o estudo de hoje? Maravilhoso Deus, Deus justo, Deus que é pleno amor. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, proferido pelo professor Felipe Reis. Te agradecemos e que esta verdade possa ser gravada de forma indelével em nossa mente e na mente de todos aqueles que assistirão este vídeo, Pai. E que nós tenhamos, a partir daí, então, a compreensão plena do teu amor, que as pessoas possam aproximar-se de ti e que possam aceitar esta salvação maravilhosa, Pai, em Cristo Jesus. É nele, por ele, que nós te rogamos, te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, Felipe, muito obrigado. Lembrando a todos que no próximo sábado daremos continuidade à nossa série. O tema será a santidade do domingo. Até lá, então, que Deus nos abençoe. Tchau. Abração aí, professor Felipe, abração, professor Rafael, a todos, né? Abraço aí, o Nelson, todos aí.